Atenção, passageiros! Sejam bem-vindos ao Modo Avião. Você está a bordo do podcast com destino ao futuro do seu negócio. O Modo Avião é um conteúdo original em Mob Report, apresentado por líderes da cúpula, com apoio de marcas comprometidas com a transformação do mercado imobiliário. Credialuga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlogic Imob e Arbitralis. Para você, uma boa viagem. Encontrar bons inquilinos, fechar contratos com segurança e lidar com imprevistos na hora da desocupação não é tarefa fácil. A Credialuga é uma empresa de soluções financeiras criada com a missão de impulsionar as imobiliárias, oferecendo modalidades de garantias inovadoras para o aluguel de imóveis em parceria com elas. O futuro do mercado imobiliário acontece agora e as imobiliárias estão no centro de tudo. Saiba mais em www.credialuga.com.br e conheça o nosso ecossistema de soluções. Credialuga, a garantia locatícia que mais cresce no Brasil. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Modo Avião. Eu sou a Karine Martins, VP de Marketing e Vendas da Cúpula, e hoje vou conduzir esse episódio aqui para vocês que nos assistem no YouTube ou também nos escutam no Spotify. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no Modo Avião Guilherme Carnicelli. O Guilherme tem uma trajetória incrível do mercado imobiliário, passou por grandes empresas do nosso setor e hoje ele é consultor imobiliário, fundador do Miami Experience, cofundador do Corretop. E se você que está nos ouvindo pelas nossas plataformas de áudio ou pelo YouTube gostar do nosso bate-papo, gostar do nosso episódio aqui, não esqueça de nos seguir no Spotify, se inscrever no nosso canal do YouTube e deixar também o seu comentário com sugestões. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Modo Avião. Muito obrigado, Karine. Prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Guilherme, para começar, você costuma dizer, já te ouvi dizendo em alguns lugares, que a tua entrada no mercado imobiliário, ela aconteceu meio que acidentalmente, né? Conta pra gente como é que foi esse convite inicial para o mercado imobiliário e, principalmente, o que é que te fez permanecer nesse mercado até hoje. Legal. Eu acho que muita gente que está no mercado, sei lá, talvez há 10, 15 anos, tem entrado meio que por um acidente, né? Não era plano de carreira, né? Quando eu percebi, eu estava dentro do mercado e aí, depois que o bichinho pica, você fica viciado nesse setor. E nunca imaginei trabalhar com o mercado imobiliário, mas a história, ela encurtando uma longa história, como diziam os americanos, eu trabalhava na indústria, trabalhava numa empresa multinacional americana, e na época estava chegando no Brasil, isso 2009, a Remax vinha para o Brasil, chegava no Brasil, e aí Paulo Toledo, Zé Luiz Montes e o Renato Teixeira da CIA Lançamentos estavam trazendo a marca, junto com um português chamado Luiz Carlos Julião na época. E eu morava em Alphaville, em São Paulo na época, pedalando, tinha o hábito de pedalar muito, e pedalava junto com o Paulo Toledo, e o Paulinho falou: Guilherme, eu estou trazendo um negócio para o mercado imobiliário, a gente vai precisar de alguém com o teu perfil, que está acostumado a lidar com os gringos e tudo mais. E é engraçado que eu me lembro até o lugar que ele falou isso comigo, era uma subida que não dava para conversar, entende? Mas o Paulinho estava a gente subindo, ele falando, e eu não conseguia respirar para conversar junto. Eu falei: não, me interessa conhecer, vamos entender o que é. E aí acabei caindo dentro da Remax, franquia imobiliária, que era uma coisa que eu nunca tinha escutado falar. E foi bem interessante porque tive a chance de ver uma empresa dessa nascer do zero, né? Hoje a empresa talvez seja uma das maiores redes que a gente tem no Brasil, se não a maior rede em número de unidades espalhadas pelo país todo. E eu pude ver ali a sementinha nascendo. Então foi uma experiência muito interessante para mim. E foi o meu primeiro contato com o mercado imobiliário. Por incrível que pareça, ele foi muito mais com o mercado americano, entendendo como é que as operações aconteciam lá, por conta de todos os processos e manuais e tudo, do que propriamente com o mercado imobiliário brasileiro. Que é o modelo que a Remax opera, né? Que é o modelo que a Remax opera, né? A ideia de trazer todo aquele treinamento, a base de treinamento, de processo, da exclusividade, né? Então, meu primeiro contato foi por aí, foi por esse caminho.
Perfeito. E você passou, antes de entrar para o imobiliário, aproximadamente uns 10 anos na indústria, em multinacionais, empresas que têm um perfil de atuação completamente diferente do que a gente tem dentro do mercado imobiliário e talvez naquela época ainda mais diferente, né, do que a gente encontrava em termos de nível de profissionalização do mercado. O que você entende que você carregou da indústria e que fez muito sentido na tua carreira aplicar para o mercado imobiliário e que você aplica até hoje nas tuas consultorias, no trabalho que você desenvolve? Eu como analogia, eu consigo enxergar o mercado imobiliário como uma esteira de produção. E é uma esteira de produção de fato. Perfeito. Né? Quando você pega ali a cadeia com incorporadores, imobiliárias, corretores, você vai ter o que na indústria são as indústrias, os distribuidores e os revendedores. A relação é mais ou menos essa, né? Obviamente que dentro da indústria, de uma forma, na indústria padrão que acaba escoando para varejo, você tem os markups das margens para fazer resultado. E no mercado imobiliário, não. No mercado imobiliário, você tem que... todo mundo meio que trabalhando junto para vender algo e aí todo mundo ganha. Não tem resultado se não houver uma sincronicidade, uma sinergia maior entre esses players. E aí essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Que eu, olhando para o mercado imobiliário, falei, nossa, mas esse é um mercado que é tão interdependente e existe muito menos sinergia do que o mercado propriamente de varejo, que não é tão interdependente, porque você trabalha com markups. Ninguém precisa comprar uma casa para vender uma casa, né? Então, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E aí, eu percebi que existia uma ausência de processo muito grande, de indicadores. Não se falava em funil de vendas. Em 2009, no mercado imobiliário, ninguém sabia o que era funil de vendas. Spin selling, algo que eu trabalhava na indústria, sei lá, há 10 anos já tinha tido contato com spin selling. Ninguém nem sabia. Hoje é que se fala em vendas complexas dentro do mercado imobiliário e tal. E mesmo assim, ainda não é muito difundido. Então, assim, o que eu acho que me chamou e me atraiu e me chamou a atenção foi isso. Eu olhei e falei, olha, já tem um oceano azul que é uma esteira de produção, mas que o próprio nicho não se considera e não trabalha como uma esteira de produção. Não enxergou ainda, Não enxergou isso. E de lá para cá isso evoluiu demais. Eu acho que nos últimos 15 anos o mercado imobiliário evoluiu muito por conta de tecnologia, por conta, a partir do momento que você passa a ter ferramentas, principalmente as plataformas, você se obriga a criar processos e se obriga a criar mais sinergia entre os players, né? Entre os atores desse processo todo. E aí foi isso que eu percebi. Agora, o que eu trouxe foi essa visão de olhar para tudo do ponto de vista de é necessário ter metodologia, é necessário ter indicador, é necessário ter processo, é necessário... Porque senão não há gestão, né? Então, eu acho que é isso que eu mais trago nos meus processos de consultoria e nos processos educacionais, é essa tentativa de trazer um pouquinho dessa visão para dentro do nosso mercado, assim, desse nicho que, no fim das contas, me apaixonei e tô aí há 15 anos já fazendo isso. Já tá mais tempo no imobiliário do que passou na indústria. Já tô mais tempo. É engraçado porque lá atrás eu falo, não, porque a minha carreira não foi formada dentro do mercado imobiliário. Hoje eu já nem posso usar mais esse chavão, porque depois de tanto tempo no mercado imobiliário, não tenho como dizer que não foi formado. Agora, que a minha visão passa muito pelo lado da indústria, passa muito pelo lado assim, trabalhando em multinacional, o nível de pressão e de comprometimento também é muito diferente do que a gente tem de uma forma geral dentro das imobiliárias, né? Então, eu até brinco com a história do estresse positivo, que empresa que não tem estresse não cresce, né? Então, eu acho que é isso que eu trago um pouco no meu jeito de atuar dentro do setor e que tem dado certo, assim. Tem sido gratificante fazer coisas diferentes, né? Perfeito. E a gente observa muitos casos como esses seus, assim, de profissionais que vieram da indústria, vieram de um trabalho ali em multinacionais e deram muito certo no mercado, porque muitas vezes o que a gente observa que falta é realmente processos, seguir processos, essa constância. Você falando, me lembrei, você falou muito sobre o impacto disso na gestão, mas mesmo na atuação enquanto corretor de imóveis, isso também faz muita diferença, né? A gente entrevistou recentemente, o Rodrigo entrevistou a Gislaine Dornelles, da Auxiliadora Predial. Ela começou como corretora, aí passou para gerente, sócia, agora vai abrir a primeira unidade da Auxiliadora aqui em Curitiba. E ela também tinha uma carreira em multinacional, decidiu ir para o mercado imobiliário e ela comentou muito sobre como ela trouxe a mesma rotina. Então, começava às 8 da manhã,
trabalhava ali o dia inteiro nessa constância, seguia processos para fazer a gestão do próprio portfólio dela. Então, assim, ela entendeu que a flexibilidade do imobiliário não queria dizer menos dedicação ou algo desorganizado, menos processos. Eu acho que você está falando é muito importante, porque, assim, para mim mostra exatamente o novo paradigma que o mercado imobiliário tem hoje. Quando eu entrei no mercado imobiliário lá em 2009, o que eu percebi? Que era um mercado meio que o mercado dos renegados, assim, né? Aqueles profissionais que não tinham funcionado muito bem. E aí, obviamente, que eu tô generalizando, porque já existiam os expoentes, quando eu entrei, já tinha gente que fazia coisas de um jeito diferente. Mas estou generalizando porque era mesmo a visão que, de uma forma geral, você tinha. Era um mercado daqueles que não tinham funcionado em nada e aí acabava virando corretor. E aí também não tinha muita tecnologia ainda. Ainda você tinha servidores dentro das imobiliárias, não tinha internet, nem era um negócio de plataformas. Então era um mercado que estava ali meio num universo paralelo do que já acontecia na indústria do ponto de vista de tecnologia, metodologia e processo. O que acontece é que essa evolução, na minha visão, essa evolução que o mercado imobiliário teve nos últimos 10, 15 anos, ele já não é mais aquele mercado coração de mãe, sabe? Que todo mundo que chega... Não cabe mais todo mundo hoje. Cabe só quem está num nível profissional mais forte, assim, mais preparado. Cabe aquele que é mais disciplinado, mais do que o talento, inclusive, né? Aliás, isso em todas as áreas, né? Ter talento é bom, mas ter disciplina é muito melhor. Então, o que eu percebo no mercado de hoje, por isso tem atraído talvez gente de um nível profissional mais competitivo e mais... um nível de preparo melhor, é porque o mercado hoje ele está mais exigente mesmo, em todos os sentidos. E aí, esses profissionais chegam e estão muito bem, porque é um mercado que remunera muito bem, né? Sim. Então, eu acho que esse é meio que o que a gente vê nos Estados Unidos. Eu sempre brinco dizendo o seguinte, existem 1 milhão de desvantagens de você morar no Brasil, e a gente conhece muito bem todas elas. Mas existe uma grande vantagem, que é uma bola de cristal chamada Estados Unidos. O mercado imobiliário brasileiro, ele segue um fluxo que é o fluxo do que acontece no mercado americano. As redes, as franquias, o processo da exclusividade, os processos, né, dos desenvolvimentos imobiliários. Há tempos atrás, eu lembro que em 2017 ou 2018, eu fiz uma palestra no Conecta Imóvel falando das marcas chegando no Brasil, né, dos branded residents chegando no Brasil. Falei, isso vai acontecer porque lá já está acontecendo muito forte. A gente está vendo hoje isso quase que como uma estratégia mandatória de alguns players em algumas cidades. Então, assim, essa é a vantagem, é uma bola de cristal. Olhar para o mercado americano é uma vantagem, por isso eu faço uma experiência há 10 anos, que é uma vantagem que você acaba trazendo ali uma visão estratégica, o que está acontecendo, o que está onde eles evoluíram. E aí a gente acaba desenhando uma tendência aqui. Apesar de que tem uma outra coisa que eu acho interessante de contar também, é que a tecnologia meio que diminuiu um pouco essa distância. Quando eu entrei na Remax, eu olhava para o mercado americano de 2010 e a gente olhava para o mercado, assim, a diferença era uma diferença talvez de 30 a 40 anos. Hoje essa diferença já não é tão grande, porque a tecnologia me colocou todo mundo na mesma página, né? E aí, por conta disso, acho que a tecnologia tem um papel muito importante nessa história. Você falar de trazer profissionais de um nível mais elevado e mais preparados. E aí o Corretop também entra nessa jogada por conta disso, por uma visão de entender que isso é o caminho. Mas assim, a tecnologia, ela botou a gente numa mesma página, então existe mais concorrência. E aí é um processo meio que evolutivo ali, né? A gente hoje... A gente faz coisas melhores do que os Estados Unidos, por incrível que pareça. O nosso marketing digital ele é infinitamente melhor do que os americanos fazem. Mas a gente também aprende muita coisa lá e, enfim, essa mistura é que vai dando o caldo diferente para quem quer ser mais eficiente aqui. Eu acho que esse é o jogo. É uma possibilidade de conhecer e entender como funcionam diferentes mercados, né? A gente percebe, na Cúpula, por exemplo, a gente visita muitas cidades diferentes, estados diferentes. Até antes de começar aqui, a gente estava conversando, você também, né? Com a sua consultoria. Então, daqui a gente está gravando em Curitiba, já vai para João Pessoa. O mercado num país
né, de dimensões continentais como é o Brasil. São vários países dentro do Brasil, São vários países. Então, a gente tem algumas regras que se aplicam ao Paraná, mas que se você vai para São Paulo já é diferente. Se você vai para Bahia, para outro estado do Nordeste, talvez aconteça de outra forma. Então, acho que já tem essa possibilidade dessa que para mim essa é a grande beleza do mercado imobiliário, porque esse micro-regionalismo é que faz com que o corretor de imóveis seja tão importante. Perfeito. O ser humano, a gente vê um monte de tecnologia e inteligência artificial empregada, as plataformas todas que surgiram, grandes plataformas que surgiram no mercado, né, que prometiam, não, porque o corretor vai perder a importância. Não tem como, porque o mercado é micro-regional. E aí, essa micro-regionalização faz com que o ser humano seja a peça fundamental no negócio. Às vezes você atravessa uma avenida, o mercado já é diferente, né? Dentro de uma mesma cidade. Então, eu acho isso sensacional. E isso, pra gente que tem a oportunidade de morar no Brasil e prestar, a Cúpula faz isso, eu também acabo fazendo isso, prestar consultoria em diferentes regiões do país, é como se a gente trocasse as boas práticas entre os estados. Assim, a gente acaba sendo um hub, uma conexão para ajudar uma empresa do Sul a entender melhor o relacionamento que uma empresa do Nordeste está fazendo, uma empresa do Centro-Oeste que faz algo diferente que São Paulo não faz. E é porque o Brasil são Brasis, né? E a gente tá falando sobre isso justamente, né? O quanto o corretor ele vai ter que ser especialista, porque o financiamento lá, o Minha Casa Minha Vida, tem regras em cada uma das capitais, em cada uma das cidades vai funcionar de uma maneira diferente. De novo, o corretor se faz fundamental, ele se faz essa peça-chave que acho que já tá superada aquela conversa de que o corretor vai ser substituído pela inteligência artificial, por qualquer outra tecnologia. Eu acho que toda essa tecnologia, principalmente inteligência artificial, como é aplicada hoje, a gente no Corretop aplica isso. Né? Aliás, o Corretop é uma ferramenta de educação com foco em inteligência artificial, em utilizar a ferramenta para a evolução do profissional. É que o que eu percebo é assim, a inteligência artificial vai dar para o corretor e para os profissionais, de um modo geral, a chance de ser mais humano novamente, entende? Perfeito. Porque à medida que você passa a ter ferramentas que executam uma série de coisas que você perdia tempo, sobra mais tempo para você sentar com o teu cliente para tomar um café, bater um papo, fazer uma ligação, né? Esses dias eu tenho um amigo que a esposa ficou grávida e tal, e de uma forma geral todo mundo vai lá os parabéns ali, né? Pelo WhatsApp ou pelo... Eu faço questão de ligar, sabe? Assim, tipo, eu acho que nada substitui o ser humano falando contra o ser humano, e eu acho que a inteligência artificial, a tecnologia vai dar mais chance para aqueles que forem mais inteligentes, né? Porque aí isso também vai do profissional entender que ele ganhou esse tempo de aplicar a regra de olhar no olho, né? Conversar, trocar uma ideia, bater um papo. Porque o material humano do mercado imobiliário são as pessoas, não são os produtos. Perfeito. Né? Eu acho que esse é o caminho. E você fala bastante, né, Guilherme, aproveitando pra gente entrar e entender melhor o Corretop, né, como funciona, o que tá proporcionando para as imobiliárias e para os corretores, sobre essa lacuna educacional que ainda existe em grande parte dos corretores, que a gente já falou. Existem profissionais excepcionais, não é o todo, mas existe sim ainda uma lacuna de corretores que, mesmo com o Cresce, mesmo com a formação que é exigida hoje, ainda chegam ao mercado em um nível de despreparo e que precisam de um desenvolvimento diferente. Você costuma dizer, inclusive, que 50% dos problemas ali do mercado poderiam ser resolvidos se a gente tivesse profissionais mais preparados. O que eu entendo, se você conversar... 10 entre 10 empresários vão te dizer assim, qual é a tua maior dificuldade hoje para crescer? Ele vai te responder, são as pessoas. 11 entre 10 empresários vão te responder isso. Porque tem um que nem virou empresário, que já tá sabendo que essa é a dificuldade. Já tá preocupado com isso. Melhor ficar sozinho. São as pessoas. A grande lacuna que a gente tem hoje é material humano, né? Porque faltam pessoas? Não faltam pessoas. Faltam pessoas preparadas. Porque todo o nosso sistema educacional, todo, e aí a gente pode começar lá da formação básica das crianças, né? Na minha opinião, para o mundo de hoje, ele está completamente defasado. Eu brinco com os professores dos meus filhos que eu falo, cara, eu tenho pena de vocês, porque vocês concorrem com o Google, entendeu? É uma covardia, mas de uma forma geral, todos nós concorremos com o Google, com o ChatGPT e tudo mais. Então, assim, eu vejo às vezes o meu filho vem me contar umas coisas que ele, né? Outro dia ele estava me falando sobre mitologia grega.
né? Não, porque... Quantos anos? Tá com 12. 12. Me explicando um personagem da mitologia grega e papapá e tudo mais. E eu escutando aquilo, falando, caramba, que legal. E aí eu falei, João, onde você aprendeu isso? Ele falou, na internet. Por quê? Por causa de um videogame. Um jogo que tem um personagem, ele foi buscando e aí o próprio algoritmo vai entregando coisas para ele e aquilo chama atenção, né? Puxa a atenção dele, ele quer aprender mais sobre aquilo. E eu acho que o grande problema de educação hoje, que a gente tem mesmo para a formação do profissional, é esse. Cada um de nós tem um olhar diferente para o mercado imobiliário. Ponto. Cada um de nós tem um mapa de tomada de decisão diferente, cada um de nós traz uma bagagem diferente que pode ser aproveitada no mercado imobiliário. Se você era nutricionista e veio para o mercado imobiliário, a tua bagagem serve. Você era professor de educação física, serve. Você era químico, serve. Tudo aquilo que você faz fora do mercado imobiliário pode ser aproveitado no mercado imobiliário porque cria nichos de entendimento de coisas que outros não têm. Então, a formação não pode ser igual para todo mundo, né? Eu não posso sair dando formação no modelo prussiano educacional que foi criado lá na Revolução Industrial, tipo, tá aqui, ó, vai fazendo as coisas aí, vai aprendendo mão de obra básica para todo mundo. Que a mão de obra não é mais básica, ela é especializada. Então, o Corretop vem nessa visão de, já que a gente tem inteligência artificial, por que não criar um aplicativo que ajude o corretor a ter quase que uma trilha de conhecimento dele, naquilo que é importante para ele, que faz sentido para ele do ponto de vista de abordagem de mercado imobiliário, né? Significa que se cada um de nós tem uma formação diferente, tem uma visão diferente de mercado e se relaciona com as pessoas de um jeito diferente, né? Então, vou lá fazer um curso de networking, tá? Mas a regra do cara que te ensina networking talvez não seja a tua regra de fazer networking. Você não se sente natural fazendo aquilo, para você aquilo. Então, não faz sentido. Você precisa de uma trilha de conhecimento para relacionamento diferente do teu vizinho. E aí, nessa história que entra o Corretop, com a ideia de, a partir de uma curadoria que a gente faz de o que vale a pena, porque isso também é uma outra história. Porque hoje você pega lá, existem dezenas de metodologias diferentes de trabalho, né? Tem a metodologia que o Guilherme Machado ensina, tem a metodologia que a Cúpula cria, tem a metodologia que o Carnicelli acha que é legal, tem a metodologia que João da Silva fez, que tem todo mundo. Aí o corretor vai lá, ou olha tudo aquilo na internet e fala, nossa, gostei disso aqui, um pedacinho disso, pega um pedacinho daquilo, pega um pedacinho... Não vai funcionar. Não vai, porque a metodologia funcionou, foi testada e aprovada, porque o cara criou início, meio e fim. Essa é uma coisa que a indústria me ensinou demais. Perfeito. Tipo, as coisas funcionam com início, meio e fim. Não adianta você pegar o spin selling e aplicar uma parte do spin selling, depois você vai lá e pega o módulo do solution selling das 12 perguntas, tenta fazer uma fusão daquilo e cria... Não vai funcionar. Vai adaptando ao seu gosto. Não vai, porque assim, aquilo foi testado. Tem uma ciência ali do relacionamento humano, do jeito de fazer as coisas. E aí, o grande lance é ter uma curadoria que consiga entregar para o corretor uma trilha de conhecimento que tenha início, meio e fim. E aí o que vai acontecendo é que ele vai percebendo que aquilo faz sentido, está dando resultado, ele aplicou e funcionou e foi indo. E aí o próprio aplicativo vai entendendo qual é o melhor jeito que a Karine tem para aprender. Ela gosta mais de vídeo, vou entregar mais vídeo, né? Porque eu percebo que ela assiste os vídeos até o final. O áudio ela para, o escrito ela nem pega. Tem gente que prefere o escrito, porque quer ver ali os gráficos, quer olhar detalhes, né? Então, o aplicativo vai fazendo toda essa curadoria e no fim das contas entrega para cada um uma trilha de conhecimento diferenciada, baseada nas suas necessidades, nas suas vontades, nos seus desejos e principalmente na abordagem que você quer ter profissionalmente, né? Esse acho que é o grande lance que a gente dentro do Corretop trabalha para colocar. Perfeito, porque como você falou, né? Se eu entendi bem, você consegue considerar o background dessa pessoa, porque ela vai ter aptidões ali diferentes a partir do momento se é um corretor iniciante, se é um corretor que já está há mais tempo no mercado, se é alguém que vem com uma formação superior diferente. Outra coisa que a gente tem conversado muito, debate bastante isso na Cúpula, tem momentos que a gente foca muito nos pontos fracos dos profissionais e aquilo que eles têm a desenvolver, mas às vezes é mais valioso você olhar para o que aquela pessoa tem de forte, quais são os pontos fortes dela. Eu, particularmente, não gasto energia em tentando melhorar pontos fracos. Entende o que ela tem de bom e reverte, porque, né? Porque assim, eu tive um mentor dentro de uma das empresas que eu passei,
Que ele só descobri que ele foi meu mentor anos depois, que até então eu só brigava com ele. brigava o tempo inteiro porque eu discordava. Eu era jovem e não fazia sentido o que ele falava pra mim. Eu queria botar a minha teoria pra funcionar. Mas hoje, depois de um tempo, eu olho pra trás e falo, ele tava muito certo. Ele falava, Guilherme, você olhou pro cara, avaliou. Se ele é um nota 6 ali, um nota 5, nota 6 naquele assunto, não gasta energia, porque ele não vai ser um 8, 9, 10. Ele vai, no máximo, bater num 7 ali, Perfeito. Entendeu? Então, pega o cara que tá num 7, 8 e gasta energia para transformar num 9, 10. E aí eu falo, não, mas se a gente não melhorar, o cara nunca vai fazer. Ele falou, não vai mesmo, não perca seu tempo, a tua energia, troca as pessoas, muda as funções, ajusta isso. Então, isso é uma coisa que mais tarde que eu entendi, que a gente tem que ir naquilo que a gente é muito bom. E no que a gente não é muito bom, a gente tem que achar parceiro. Ótimo. Que é a mágica do mercado imobiliário, é essa. Eu não sou bom, por exemplo, eu, Guilherme, eu não entendo nada de Minha Casa Minha Vida. Não entendo nada de Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, entendo o básico. Que eu leio ali e tudo mais, mas você fala como é que é o processo, como é que faz um jerique, não é minha pegada. Muito amplo. Não trabalho com isso. Agora você fala pra mim, tem um cliente que precisa de um trabalho com Minha Casa Minha Vida, eu sei quem é o parceiro que eu vou trazer pra trabalhar junto. Porque eu já mapeei que aquele cara é o cara certo pra isso. Então assim, aquilo que você não domina, traz um parceiro. E aquilo que você é bom, estuda, foca, você vai ser imbatível. O Corretop tem essa pegada de te ajudar na trilha da tua abordagem. E aí estava falando dos backgrounds, né? E isso é muito interessante porque o adulto é um bicho diferente de ser ensinado, né? Eu sei porque eu já dei treinamento para milhares de corretores, assim. Já viajei o Brasil todo dando treinamento, e eu tô dando treinamento e você vai lendo as expressões faciais de todo mundo que tá olhando para você. E aí sempre tem aquele cara que olha para você com uma cara da tipo, isso aí não, isso não faz sentido, eu não sei o quê. Porque para ele não faz mesmo. Eu tô falando algo que ele já tem um repertório formado, ele já tem uma visão formada prévia de como fazer, e por mais que eu explique para ele que é aquele caminho legal, não adianta, ele já é uma mala que tem coisas dentro. A criança não, é uma mala vazia, você vai enchendo, ela vai... Tudo é colorido, né? Ele não, ele já vê um preto e branco ali, um cinza, ele falou, não, isso não é muito a minha pegada. Então, essa é outra coisa também que o Corretop entende. A gente está trabalhando com educação de adulto. Educação de adulto leva em conta a tua bagagem. Então não adianta querer... Não tem como o cara excluir tudo que ele já viveu. Exato, e a mesma trilha para todo mundo não vai funcionar. E é muito difícil você excluir algo e começar a fazer novo. O adulto tem uma dificuldade brutal nisso. Sim. Né? Não vou apagar tudo que eu aprendi até aqui e recomeçar. E também é legal o que você traz, né? Que você comentou ali, né? Hoje o mercado, não só o imobiliário, mas o mundo como um todo, você estava falando ali, né, do teu filho buscando conhecimento sobre os egípcios, gregos, enfim, tem muita informação disponível. E em alguns temas, né? Então, se eu vou falar de metodologia de vendas, sobre o processo de vendas, muitas vezes não tem um certo e um errado. Não. Tem aquele que vai funcionar para você. E aí, pelo que você tá falando, eu tô entendendo que vocês estão seguindo esse caminho com o Corretop, né? Você tem diversas não metodologias. Não há um único caminho para o sucesso, ainda bem. Porque senão os consultores estariam ferrados. Bastava o cara comprar um único livro que contava todas as histórias ali. Consome, aplica, isso aí. Não tem funcionar. Como, né? Existem vários caminhos para o sucesso, porque estão ligados, e no mercado imobiliário principalmente, porque estão ligados às pessoas, e cada um tem um mapa de tomada de decisão diferente. Você vai conversar com um cara que está investindo numa área para virar um terrenista de uma incorporadora, a tomada de decisão dele não tem nada a ver com o cara que está investindo num apartamento para alugar. Exato. Ambos são investidores, mas com um mapa de tomada de decisão completamente diferente. Então, esse que é o grande lance do mercado, assim, por isso que existem vários caminhos para o sucesso, por isso que a gente vê corretores de alto padrão se dando bem fazendo X e outros fazendo Y e ganhando dinheiro do mesmo jeito, por isso que tem corretor que trabalha com mercado popular de um jeito e o vizinho trabalha de outro e também ganha dinheiro do mesmo jeito. Funciona. Né? Porque no fim das contas é isso, existem vários caminhos, desde que eles tenham início, meio e fim, que é o tal do processo. Se você não tiver processo, não medir e tudo mais, se você não fizer as coisas com início, meio e fim, dificilmente as coisas vão dar certo, né? Começa um monte de jeito diferente, não termina, não mede, né? A ideia de repetir. Eu trabalhei com um cara que ele ensinava, tipo, após todo atendimento que ele fazia, nem era da indústria de mercado imobiliário, todo atendimento que ele fazia, ele anotava as boas perguntas, ele anotava aquilo para melhorar na seguinte, entendeu? Melhoria contínua, né? Então, é isso.
no fim das contas, é um processo de evoluir sempre, né? Perfeito. E o Corretop nasceu para vocês olharem para essa lacuna educacional, digamos assim, voltada para os corretores. Aí queria que você me contasse um pouco mais sobre de onde surgiu essa ideia, quem está por trás desse projeto junto com você, porque eu sei que isso também tem muita influência na maneira como isso foi desenvolvido pro aplicativo, para o projeto. Bom, quem me trouxe para o projeto foi o Luiz Carlos Questian, da Mirante. Capitão. O capitão. E assim, eu acho que ele é o grande fomentador da história do Corretop. Ele conhecia o Fábio, né, o Fábio Fiore, que já já utilizava o método que a gente tem no Corretop para varejo, aplicado a varejo, e falou, peraí, isso funciona no varejo? Vai funcionar também no mercado imobiliário. O capitão teve essa visão. E aí, a Mirante é o grande laboratório para a gente fazer tudo que a gente precisa fazer ali, porque tem um exército de pessoas ali muito diferentes. Muito diferentes. São 200 corretores, né? Mais. Hoje são quase 500. Se você somar lançamentos. Com os imóveis de terceiros, são quase 500 corretores. Espalhados em 8 unidades, se eu não me engano. E aí, completamente diferentes, né? São 500 cabeças diferentes que bebem da mesma fonte, aproveitam os mesmos leads, têm a mesma estrutura e tudo mais, mas não adianta se aplicar o mesmo treinamento para todo mundo. Perfeito. Tem que ser um treinamento diferente, porque cada um está num estágio diferente, cada um tem... Então, o Corretop nasce dessa necessidade, olhar para essa necessidade, que é um universo ali, meio que um universo controlado, que a gente tem um laboratório controlado que é a Mirante, mas que você extrapolar é a realidade de 99% das imobiliárias do Brasil, assim, tipo, eu tenho gente diferente que não adianta treinar do mesmo jeito porque tem visões de mercado diferente, abordagem diferente. E nada melhor para um projeto que nasce dentro do mercado imobiliário, né? Porque hoje a gente também vê muito conteúdo, muito produtor de conteúdo, consultores que estão olhando de fora e trazendo metodologias que muitas vezes são teorias válidas para aplicar no mercado, mas ali você tá trabalhando diretamente na dor do dono de imobiliária e do corretor. O input sai de uma dor latente. É sempre assim. Perfeito. A gente já tem uma dor latente ali e fala, precisamos resolver isso aqui. Então fica mais fácil. Porque a gente consegue olhar a dor, resolver o problema e aplicar o remédio e já medir ali. Peraí, fez sentido ou não fez sentido isso? Né? Então, tem muitas iniciativas que a gente olha e não consegue dar aderência. Porque fala, não é esse o caminho, temos que testar um outro caminho e fazer. E não é fácil. Essa curva de aprendizado, ela é longa. Porque ela envolve ser humano, né? E tudo que envolve ser humano não tem uma receita fixa. Então, é um processo de testar, avaliar, ver se deu certo, testa de novo, faz aqui, e assim a gente está traçando os caminhos. Agora, o que a gente percebe é que aquilo que dá certo na Mirante com 500 corretores e dá certo na imobiliária com 3, 4 corretores. Perfeito. Do mesmo jeito, entende? Então, esse que eu acho que é a grande mágica que a gente consegue perceber no negócio. E hoje vocês têm, pelo que vocês tinham passado pra gente, mais de 1.600 imobiliárias cadastradas. Já é 1.600 imobiliárias e cadastradas. E 9.000 corretores utilizando. Então, exatamente. O que você acredita? Consumindo conteúdo, assim, mais de 3 conteúdos por semana, que pra gente é um negócio é um número expressivo, assim. Perfeito. E você entende que é essa personalização ou também essa atualização, envio constante de conteúdo que é o diferencial da plataforma para ela ser consumida? São as duas coisas, né? E aí, a gente tem que olhar, assim, tem roda que você não inventa, né? Então, por exemplo, o que a Netflix faz com você? A Netflix, ela te dá algo que é muito legal que você consome, e aí é um seriado que tem a ver com você, não tem a ver comigo, né? Eu vejo... Minha filha gosta de um tipo de seriado que não é o seriado que eu gosto, assim. Então, não adianta ela me indicar que... Agora, ela não consegue parar de ver aquilo, porque aquilo tá ligado ao íntimo dela e o que ela quer, no caso, assistir. No Corretop é a mesma coisa. Se você pega uma trilha de conhecimento, que é aquilo que você sente necessidade, que você precisa evoluir, que você vai até o fim, o tempo inteiro. Né? Esse é um ponto. E o outro é... Eu posso te oferecer coisas correlatas, que é o que a Amazon faz, né? X pessoas que compraram estes produtos também olharam para este produto, não é? Então, assim, tem roda que você não inventa, tem roda que você aproveita, porque o hábito de consumo do ser humano, ele é muito parecido. Eu sempre faço uma analogia de linha de consumo de varejo
com linha de consumo de produto imobiliário e é a mesma coisa, não muda. Porque o jeito da gente consumir é igual, assim. As empresas de varejo gastam milhões de dólares por ano, a indústria que está ligada a varejo, gastam milhões de dólares por ano em consultoria para criar novos hábitos de consumo, né? Porque eles criam, a gente acha que escolhe, mas nada do que a gente vê é escolhido. Então, assim, eles gastam muito dinheiro para isso. E aí a gente no mercado imobiliário tem que aproveitar essa trilha. E se o cara está acostumado a consumir assim, por que eu vou ficar inventando um jeito novo de consumir, sabe? Perfeito. Consome aqui desse jeito, você já está acostumado, é como você gosta, se sente confortável, enfim. E aí uma dificuldade, até perguntando a sua opinião, assim, sobre esse ponto. A gente, na Cúpula, nas consultorias que a gente faz, ou trabalho também no atendimento a clientes de agência de marketing, os nossos treinamentos de educação, uma grande vontade, inclusive uma iniciativa das imobiliárias em investirem em treinamentos, em desenvolvimento para suas equipes. Muitas vezes uma dificuldade de entender qual seria o melhor dentro do mercado, entre muitos treinamentos que a gente sabe que são oferecidos hoje, e muitas vezes uma dificuldade no engajamento das suas equipes a fazerem esses treinamentos, a participarem ali com assiduidade nesse desenvolvimento. Na tua visão, o melhor é a imobiliária se conectar a um aplicativo, uma contratação como o Corretop, e a imobiliária tem um papel importante, fundamental, para que esses corretores consigam seguir essa trilha de desenvolvimento? A tua pergunta ela é boa e eu vou responder o seguinte. É mais fácil, ou melhor, é melhor segurar um louco do que empurrar um bobo. Em tudo na vida, assim. Então, às vezes você tem a imobiliária que tem um programa de treinamento maravilhoso e tudo mais, e você tem um corretor que é apático, ele precisa daquilo e não estuda aquilo. Não há o que substitua a vontade, né, e a proatividade de correr atrás de informação e conteúdo. Não há, não tem jeito assim, e eu sou muito pragmático nisso. Existe todo um romance, né, de não, porque nós vamos aplicar treinamentos e as nossas equipes farão e acontecerão. Não é verdade. 15 anos dando consultoria, eu te garanto que treinei muita gente e teve gente que pegou aquilo e devorou e se transformou. E até hoje recebo mensagem, às vezes, lá falando: Guilherme, você transformou minha vida, Guilherme, mudou tudo, obrigado e tudo mais. Acho maravilhoso. Agora, teve gente no mesmo dia, no mesmo lugar, que nem tá no mercado mais. Então, assim, faltou... Outro dia o Cristiano Ronaldo, falando uma coisa sobre o filho dele, que eu fiquei pensando, o jogador, né, o Cristiano Ronaldo. Ele estava sentado de um lado de um jornalista e vendo o filho dele jogar. E aí o jornalista falou para ele assim: cara, ele joga bem, ele é um atleta, tem tudo para ser um atleta. E o Cristiano respondeu: talvez falte a fome. Essa para mim é a resposta de $1 milhão, né? Ele não tem a fome que eu tenho, que eu tinha, porque Perfeito. Eu era um ninguém, entendeu? Ele já é o filho do Cristiano Ronaldo, ele já tá num... Então, assim, essa fome de conhecer, de ir atrás e tudo mais, isso é de cada um. É intrínseco, ninguém vai imputar no outro. Não tem como, né? Por isso que treinamento motivacional dura 2 dias, entendeu? Porque, vamos, o cara entra no loop dele lá de apatia, do que ele acha e tal, acabou. Então, essa fome do conhecimento, a imobiliária pode entregar a ferramenta. Ela não consegue entregar a fome. Não tem como. E aí o trabalho do gestor comercial quem não tem fome tá fora. Perfeito. Porque essa é uma outra coisa também que eu aprendi. Equipe comercial nunca tá pronta. Se você tem uma imobiliária e o teu top producer há 5 anos é o mesmo cara, o problema é você como gestor da imobiliária. Você não conseguiu atrair gente melhor do que aquele cara que você já tem há 5 anos. Né? O teu top producer ele tem que olhar o tempo inteiro, ele tem que ver um tubarão novo no aquário, porque senão tem um erro, e aí é um erro de gestão. Então, é importante isso, trocando pessoas para trazer gente sempre com muita fome. E óbvio que o Corretop, como ferramenta para imobiliária, ele te ajuda na retenção também, né? E ele tira do peso do gestor a ideia de que toda hora tem que ficar procurando. Eu preciso achar um treinamento para fazer... Produzindo conteúdo por conta, precisa. Né? Entrega isso lá na mão do Corretop e fala: eu tenho uma ferramenta para você utilizar aqui, que ela vai se ajustar a você, às suas necessidades, e toca o balde. Vai aqui e toca o barco. Agora, não tem como você dar a fome do cara pro conhecimento, a fome de querer fazer, realizar. Isso
Isso vem antes, né? Vem na escolha da equipe, no acompanhamento da equipe. Vem na escolha, né? Contrate lento, demita rápido. Essa é a regra. Perfeito. Né? Seja lento para contratar. Não tenha pressa. Vai devagarinho pra você achar o cara certo. Achou o cara certo, tá certo. E a mesma coisa é para demitir. Percebeu que não é o cara, já demite logo. Não adianta ficar ali, né? Contrate lento, demita rápido. Essa é a regra para dar certo na formação de equipe. E aí, aproveitando isso que você falou dos gestores, assim como a gente entende, enxerga que existe essa lacuna, né? Na formação educacional da base, digamos que é dos corretores, você enxerga isso também no nível de gestão? O mercado é carente? Muito. Porque, de uma forma geral, os donos de imobiliária são ex-corretores. Certo? E aí são poucos aqueles que param de olhar com o olhar da corretagem e passam a olhar com o olhar de gestor. São poucos que conseguem fazer isso, porque essa é uma mudança muito grande, né? E aí, mas isso é uma habilidade, isso você treina. Isso você consegue treinar. E aí você cria verdadeiros monstros. Esse é outro ponto na também. Gestão. Assim, você olha e fala, cara, o cara virou um faminto por dados, virou um faminto por indicadores, virou um faminto por... Entendeu? A mesma forma que ele tinha para angariar, a mesma forma que ele tinha para atender, para fazer lead, hoje o cara tem para fazer gestão. Ele muda o foco para fazer a equipe dele produzir, ele né? Continua, ele tem uma nova fome, mas agora é a fome de ter ferramenta de gestão na mão. Mas tem essa lacuna também, que eu acho que esse é um passo 2 do Corretop, que ali na frente a gente... que aí você tem um funil menor também de pessoas, Sim. É um universo menor para tratar, e são temas que também são muito... Eles são muito correlacionados com mercados e com modus operandi de imobiliária, né? Sim. Porque aí tem a cultura. O processo de gestão envolve muito a cultura, né? O processo de treinamento envolve muito mais as relações com o mercado do que a cultura... de cada uma das empresas, né? Assim, óbvio que a cultura da empresa ela é importante no processo de treinamento, mas é muito mais fácil você treinar as pessoas para se relacionar com o mercado do que treinar as pessoas para fazer a gestão da empresa, porque são culturas diferentes, o jeito de cada um. Tem gestor que é mais duro, tem gestor que é mais flexível, tem gestor... E aí você tem que... Enfim, é um outro processo de um treinamento. É diferente. É diferente. Perfeito. É diferente. Guilherme, muito bom o papo, passa rápido, né? Foi a gente muito. falando sobre o nosso mercado. Mas para finalizar, para os donos de imobiliária, também para os corretores que nos escutam aqui, eu queria que você deixasse, quem tá pensando, né? O que eu faço para treinar a equipe? Por onde eu começo? Eu sei que tem muita gente por aí produzindo loucamente conteúdo por conta e sem conseguir abastecer, muitas vezes, necessariamente, essas equipes de conteúdo. Qual que é o teu conselho de primeiro passo? Por onde começar? Para que olhar trazer para esse desenvolvimento de equipes de vendas? A primeira coisa que eu penso é treinar as pessoas é obrigatório. A lacuna da educação, a educação muda tudo. Você ter profissionais mais bem preparados vai mudar tudo. E aí o caminho que eu indico hoje é um caminho simples. Você vai lá na loja de aplicativo do teu iOS, do teu sistema Android, baixa lá o Corretop e faz. E aí, assim, já vou deixar a dica aqui, usa lá o cupom Modo Avião. Olha só. Pode colocar lá Modo Avião como cupom e vai ter acesso ao conteúdo todo que a gente tem ali para poder usar à vontade. E aí é deixar cada corretor com a sua fome dentro da trilha de conhecimento que vai ser criada no aplicativo, o cara vai treinar. E aí você vai ter gente que vai ficar muito focado em fechamento e não tem problema ele focar em fechamento. Outro vai estar muito focado em captação, outro vai estar focado em relacionamento. Não importa. O importante é que você vai ter gente treinada em pelo menos um dos pontos, porque o cara está com a fome daquele assunto, né? E aí a fome vai mudando. Chega uma hora que o cara percebe que o fechamento não é o problema mais, ele vai mudar para... eu sou bom fechador, mas não consigo trazer novas captações para ter o que fechar. Aí ele fala, vou ter que treinar. Ele cria uma nova fome. Perfeito. Então, eu acho que esse é o grande lance ali. Às vezes a gente acha que o profissional ele não tem essa noção, né? De qual que é o ponto fraco dele, no que ele tá precisando se desenvolver. Mas eles têm, né? Ele tem clareza do que ele precisa melhorar e qual que é o ponto forte dele. Mas ele não quer que você diga. Ele quer descobrir sozinho. Ele até sabe que ele não é bom naquilo, mas ele não quer você dizendo pra ele, você tem que melhorar nisso. Entendeu? Agora, ele tendo consciência de que ele precisa melhorar pra ter resultado, ele vai atrás. Perfeito. Se ele tiver com vontade de ter resultado.
Se ele for apático, manda ele para a imobiliária concorrente e ele fica apático lá, é melhor. Melhor desligar. É isso aí. Maravilha. Tá Guilherme, bom? mais Muito uma vez, obrigado muito aqui. obrigada Foi por bem estar legal. aqui com a gente. Obrigada pela disponibilidade. Imagina. Pessoal, então não esqueçam, né? Cupom aí Modo Avião. Para baixar o Corretop. Isso aí. A gente espera que o Corretop consiga efetivamente distribuir cada vez mais conteúdo, mais fundamento educacional para o nosso mercado imobiliário. Esse é o propósito. O principal propósito nosso é entregar conteúdo, educação para uma lacuna que a gente vê que é a mais importante a ser preenchida hoje no nosso setor. Maravilha. Obrigada, Guilherme. Obrigado, eu. Muito obrigada por terem nos escutado até aqui nesse episódio do Modo Avião. De novo, você que nos assiste no YouTube, não deixe de colocar o seu comentário, fazer a sua contribuição sobre o nosso conteúdo de hoje. Siga, se inscreva no nosso canal do YouTube e no Spotify também. Não deixe de seguir o podcast Modo Avião e deixar o seu comentário para que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade e levando informação para o mercado imobiliário. Até a próxima! Você ouviu mais um episódio do Modo Avião. Antes de desembarcar, lembre-se de avaliar esse episódio. Confira se anotou todos os insights da entrevista e compartilhe com seu time. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, apresentado por líderes da cúpula e com oferecimento de Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlogic Imob e Arbitralis. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.